Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros, História e Literatura com Sabor. Hoje é dia de conversar sobre mais um conto russo. Esse se chama Relíquia Viva e é do grande escritor Ivan Turgenev. Esse conto foi escrito em 1852. Se vocês me acompanham aqui no canal, nessa época o Dostoiévski já estava exilado na Sibéria. E então o Turgenev, ele meio que tomou o cenário da literatura russa. E o interessante é que ele foi o primeiro escritor russo a ter fama fora do Império Russo. Ele era muito admirado por escritores como Henry James, por exemplo. Eu já li alguns outros contos dele, e o que chama a atenção, assim como nesse conto de hoje, é a questão da perspectiva moral. Como essa questão moral, ela determina os acontecimentos da narrativa, os acontecimentos da vida dos personagens, e como então a gente se vê levado a encarar os fatos de uma determinada maneira. Ao invés de mostrar os crimes dos personagens, esses atos de imoralidade ou qualquer ato que seja considerado fora desse universo moral que está ali retratado pelo Turgenev, o interessante é que ele não relata esses crimes, ele não relata a causa, ele não relata o problema. O que ele relata é uma situação de desamparo pós o pecado, digamos assim. Ele vai relatar então o que aconteceu com um determinado personagem, vai relatar sobre o destino desse personagem e a partir da voz desse próprio personagem, que vai nos contar as suas lamúrias, a sua vida antes de determinado acontecimento. É interessante como, a partir disso, a gente vai então poder inferir um pouco do que foi que aconteceu. Sem, na verdade, saber exatamente, sem receber nenhuma denúncia do autor ou de algum personagem ali à espreita para nos contar, para nos esclarecer na nossa experiência de leitor, a gente vai então ter contato com esse universo pós-queda. E esse conto, o Relíquia Viva, ele não é um conto espetacular, mas ao mesmo tempo você se vê enredado nessa leitura. O Turgenev conta as coisas de uma maneira muito interessante, muito sedutora. E nós vamos entrando na narrativa e encontrando esses personagens como se a gente estivesse fazendo um passeio numa floresta. A gente é convidado a acompanhar essas peripécias. Esse conto, ele faz parte de um volume, ele foi publicado junto com outros contos, que tem a ver com narrativas de um caçador. E ele começa com um provérbio bem interessante que na época fazia muito sentido para os leitores. Pescador seco e caçador molhado são um triste espetáculo. E é nessa história, nesse contexto das caçadas, que então a gente vai se encontrar aqui nessa história. O narrador, que é também o personagem principal, ele vai viajar com um amigo. Ele é um pouco amigo, um pouco trabalha para a família desse personagem, é o caçador Ermolai, assim ele é conhecido. E eles vão então se deslocar em busca de um lugar melhor para as caçadas. Só que eles vão ser infelizes nessa busca, vai ser um dia terrível de chuva, o focinho dos cães vai ser atrapalhado pelo cheiro de terra molhada, então vai ser muito difícil encontrar alguma coisa para caçar. E então o caçador, esse Ermolai, vai sugerir ao Piotr Petrovich, que é o nosso personagem narrador, que eles descansem numa pequena propriedade que a mãe do Petrovich tem, numa região ali próxima chamada Alexeyevka. E no dia seguinte, então, eles poderiam se deslocar para um lugar mais propício, mais favorável, mais seco, para então realizar esse objetivo da caça. E no dia seguinte, enquanto o personagem principal espera que preparem os cavalos para que eles possam partir, ele decide então fazer uma pequena passeadinha, ele dá uma volta por essa propriedade que é bem simples e ele começa a relembrar um pouco daquilo que ele viveu. Ele passou
um certo período da sua vida ali, na sua infância, uma parte da adolescência, então ele tem algumas lembranças dali. E ele começa então, de certo modo, a ser guiado pelo som dos passarinhos, até que ele chega em frente a um casebre que fica quase nos fundos dessa propriedade, perto de um pomar, onde ele costumava brincar quando criança. Ele começa a escutar um barulhinho, ele começa a tentar discernir o que é aquilo, e de repente ele se dá conta de que é uma voz que chama o nome dele, Piotr Petrovich. Então ele entra nesse casebre escuro e vê deitada num cantinho uma figura que tem formas humanas, mas tem a pele muito fina, e ele vai se aproximando e de repente ele reconhece em algum elemento dessa figura tão diferente, tão estranha, ele reconhece alguma coisa de familiar. Um resquíciozinho de brilho de uma serva, a Luquéria, que era muito bonita, tinha o corpo roliço, tinha tranças compridas. E ele lembra então dessa Luquéria dançando e se divertindo com os servos nas festas que existiam ali, nessas festas do campo. E ele se senta e começa a conversar com a Luquéria, e a Luquéria conta então para ele por que ela ficou naquela posição e o que aconteceu com ela, e a gente vai conhecer a história dela. Não vou contar muito sobre isso para não estragar o prazer do conto, espero que vocês leiam, mas o elemento interessante realmente na história é essa ideia de que aquela figura é vista como uma relíquia viva, como alguém que, de certo modo, nessa sua situação de doença terrível, nessa espécie de morte em vida, nesse estado vegetativo, ela acaba expiando um pouco dos pecados que ela teria cometido na sua juventude. Então ela vai contar ao Piotr Petrovich que ela chegou de manhã de uma festa, de algum encontro, com um rapaz com quem ela ia se casar, e ela caiu de uma altura considerável. Ela levantou, mas aos poucos ela foi definhando, como se alguma coisa dentro dela tivesse gangrenado, tivesse se espatifado, e aos poucos isso que se quebrou, talvez a moral, talvez a decência, tudo isso então foi consumindo o corpo dela. Parece que a mãe desse personagem, que era proprietária disso tudo, chamou vários médicos, levou a Luquéria para vários lugares, mas realmente, depois de ser manipulada em todas as partes do seu corpo, ninguém conseguiu descobrir o que a Luquéria tinha. Então ela pediu para que a mãe do Piotr Petrovich a deixasse ali naquele casebre, a deixasse em paz. E de vez em quando ela recebia a visita de um padre, recebia alguma boa senhora que levava para ela um vidrinho de ópio, assim ela podia dormir. E ela conta então pro Piotr Petrovich como ela conseguia sonhar e conseguia de vez em quando ter até algumas visões com a morte, que a morte a levava, visões em que ela via os pais dela conversavam com ela. Então essa é a história do conto. Não é uma história assim tão atual pra gente, mas ao mesmo tempo mostra esse estilo interessante de contar a falha moral de um personagem e aquilo que aconteceu com ele depois. É interessante também essa sedução que a narrativa exerce sobre a gente. Começa uma história de caçada e de repente a história muda, tem uma guinada, é outra direção, a caçada fica em segundo plano e ao mesmo tempo a gente não consegue largar o livro, a gente não consegue largar a história. A gente sente necessidade de entender o que aconteceu, de ir com esse Piotr Petrovich passeando por esse jardim, ouvindo esse som diferente, estranho. E ao mesmo tempo a gente sente necessidade de sentar ali junto com ele e escutar a história da Luquéria. É um conto muito, muito bonitinho, é sofrido, é um conto assim que parece que tem alguém chorando ao fundo do conto, um sussurro, um barulhinho de tristeza, mas é um conto muito bonito e que mostra então essa ideia da força moral guiando os personagens e mostra assim essa narrativa tão bonita que o Turgenev faz. Eu já tinha lido esse conto e não me lembrava.
Eu me lembrava mais da parte da Luquéria, dessa conversa que ela tem com Piotr Petrovich, e esse início da caçada e da chuva e do focinho dos cães, o olfato confundido pelo cheiro de terra molhada, isso me impressionou, me seduziu no início e eu fui pelo conto. E na metade dele eu descobri que eu já tinha lido. Mas foi uma releitura muito especial e eu tô gostando muito de poder recomendar esse conto aqui pra vocês. Eu comprei ele numa edição digital da editora 34 e eu espero que vocês gostem. Se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já leram outras coisas do Turgenev, também me contem aqui embaixo, eu vou adorar saber. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos, para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não conhece a minha loja virtual, eu vou deixar o link aqui embaixo para ela. É uma loja em que vocês podem comprar cursos de história e literatura que eu fiz para vocês. São cursos bem legais e lá tá tudo explicadinho, a ementa, a duração dos vídeos. Então, eu vejo vocês no próximo Aline os Livros.